Hoje nós vamos continuar a nossa revisão para o concurso do CAL Mato Grosso do Sul. Então, se você perdeu algum dos outros vídeos, tem uma playlist aqui no canal que eu já deixei para você acompanhar todos os outros vídeos. E hoje nós vamos falar sobre a NBR 9050 e a NBR 15575. Então, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas normas extremamente importantes, não só para esse concurso do CAL/MS, mas como para qualquer outra prova de arquitetura que você for fazer, que é a NBR 9050, que trata da acessibilidade dos edifícios públicos, né? E a NBR 15575, que é a famosa norma de desempenho. Então vamos começar. É o mesmo esquema, a gente vai fazer revisões através das questões. No que se refere à acessibilidade, as vagas de estacionamento de veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência devem atender aos critérios descritos a seguir, exceto, então ele quer saber qual que é a alternativa que está errada, né? Letra A. As vagas devem estar vinculadas à rota acessível que as interligue aos polos de atração. Muito bem, é o que a norma diz, né? A não pode ser a resposta. Letra B. O percurso máximo entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores deve ser de no máximo 25 metros. Não, deve ser de no máximo 50 metros. Portanto, a letra B está errada e é o nosso gabarito. Mas vamos ver as outras. C. As vagas devem possuir piso regular e estável e estarem localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos. Muito bem. E a D. Possuir um espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20 m de largura, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres. Ok, então nosso gabarito é realmente a letra B, que é a única que está errada, né? Próxima questão. O engenheiro civil, ao conferir itens de acessibilidade na entrega de uma creche municipal, verificou que as maçanetas de abertura das portas das salas são do tipo alavanca, com 100 milímetros de comprimento e estão em uma altura de 1 metro do piso acabado. Dessa forma, o profissional deve, então a letra A, aprovar esse tipo de maçaneta e aprovar a altura de instalação. B, reprovar as maçanetas, pois a altura está acima da indicado pela norma, por aí vai. Veja bem, lá no item 4.6.6 da norma, fala sobre maçanetas, barras antipânico e puxadores. As maçanetas devem preferencialmente ser do tipo alavanca, portanto o tipo da maçaneta lá na nossa questão estava correto, né? Possuir pelo menos 100 milímetros de comprimento, então também estava correto, porque lá tinha 100 milímetros exatamente, e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 milímetros da superfície da porta. Devem ser instaladas a uma altura que pode variar entre 80 a 1,10 do piso acabado. E a nossa questão falava que ela estava a 1 metro do piso, né? Portanto, a nossa alternativa correta seria a letra A, né? Aprovar esse tipo de maçaneta e aprovar a altura de instalação, porque está tudo correto. Maçaneta do tipo alavanca, com no mínimo 100 milímetros de comprimento e a altura deve estar entre 80 a 1,10. Aqui estava com 1 metro e estava dentro da norma, tá legal? Gabarito letra A. Próxima questão. A norma de acessibilidade 9050 de 2020 estabelece inclinações máximas para as rampas de reformas em condições críticas, que é... Então aqui nós precisamos saber sobre as inclinações das rampas. Nós temos duas tabelas, né, como vocês estão vendo aqui. A tabela do uso geral e a tabela dos usos críticos, né? E principalmente no caso de reforma. Do uso geral vai de 5%, que é a inclinação mínima de uma rampa, até 8,33%. Agora, do uso específico, daqueles casos que são mais incomuns, como no caso das reformas, nós partimos de 8,33% e vamos no máximo até 12,5%. Portanto, o nosso gabarito só pode ser a letra A, né? 12,5% em desnível máximo de 7,5 centímetros, com um segmento apenas. As outras alternativas estão incorretas porque aqui ele queria saber qual que era a inclinação máxima permitida para reformas, né? Ele deixou bem claro o que ele queria. Gabarito letra A. Próxima. De acordo com a NBR 9050, o alarme de emergência para sanitário deve ser instalado próximo à bacia, no boxe do chuveiro e na banheira para acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda nos sanitários, banheiros e vestiários acessíveis.
Recomenda-se a instalação de dispositivos adicionais em posições estratégicas, como lavatórios e portas, dentre outros. A partir dessas informações, analise a imagem. Então aqui nós temos a imagem de um sanitário, né? Temos a banheira, temos a porta aqui, né? E temos também o lavatório. O que ele quer saber é que essa sinalização de emergência aqui, né, esse alarme de emergência, como está sendo indicado lá por X, ele quer saber justamente essa altura de X, né? Qual que é a altura que deve ser instalado o alarme de emergência em sanitários acessíveis. E essa altura é a letra D, 40 centímetros do piso. Essa é uma questão meio decoreba, eu sei, mas não tem jeito, tá? Quando se fala de 90-50, muitas das medidas você vai precisar decorar, isso só vai conseguir lendo essa norma várias e várias vezes e resolvendo muitas questões também que ajudam a fixar o conteúdo, tá legal? Próxima questão. De acordo com a NBR 9050 de 2015, mas não tem problema porque a de 2020 não mudou isso daqui, tá? Entre segmentos de rampa devem ser previstos patamares com A. Inclinação transversal não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. Nós já achamos o gabarito, né? Ele quer a alternativa correta? Sim, quer a alternativa correta. Portanto, a letra A é o nosso gabarito, realmente. Inclinação transversal da rampa não pode exceder 2% em rampas internas e 3% nas externas. E essas informações que nós estamos vendo justificam por que as outras alternativas estão erradas. Veja bem, quando a gente fala de inclinação transversal dos pisos, nós temos pisos internos 2% e pisos externos 3%. A mesma coisa vale para a inclinação transversal das rampas. Rampas internas 2%, rampas externas 3%. E a inclinação transversal de escadas é um pouco diferente, tá? A inclinação permitida é um pouco menor, ó. É 1% para as escadas internas e 2% para as escadas externas. E olha aqui, inclinação longitudinal. A transversal, nós já falamos, né, são essas inclinações, agora longitudinal. A inclinação longitudinal da superfície deve ser inferior a 5%. E por que isso? Porque senão não é uma rampa, né? Inclinações iguais ou superiores a 5% são consideradas rampas. Próxima questão, uma questão clássica que despenca em prova. Ó. Segundo a NBR 9050, que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, as medidas necessárias em metros da área para manobra de cadeira de rodas sem deslocamento, considerando rotações de 90 graus. Qual que é essa medida? A medida é 1,20 por 1,20, portanto, nosso gabarito é a letra D. Então veja bem, 90 graus, 1,20 por 1,20, 180 graus, 1,20 por 1,5 e 360 graus, um círculo inscrito de 1,5 metro de diâmetro. Próxima, a largura da calçada pode ser dividida em 3 faixas de uso. Faixa de serviço, que acomoda mobiliários, árvores, postes e canteiros. Faixa livre ou passeio, exclusiva para a circulação de pedestres, deve ser livre de obstáculos e contínua. E a faixa de acesso, espaço de passagem da área pública para o lote, utilizada apenas em calçadas com largura superior a 2 metros. Pois bem, o que a questão quer então? Levando em consideração essas informações, de acordo com a NBR 9050, as medidas representadas por 1 e 2 são respectivamente. Então ele quer saber qual que é a medida da faixa de serviço e da faixa livre de circulação de pedestres. E essa medida é 70 centímetros e 1,20 m no mínimo, né? Então nosso gabarito é a letra A, 70 e 1,20 m. Próxima. Para garantir que uma rampa seja acessível, são definidos na NBR 9050 os limites máximos de inclinação, os desníveis a serem vencidos e o número máximo de segmentos. Com relação ao exposto, analise as seguintes assertivas. Primeira, para rampas em curva, a inclinação máxima admissível é de 8,33, correto? E o raio mínimo de 3 metros, correto também. Medido do perímetro interno à curva. A número 1 está correta, né? 2. A inclinação transversal não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. Ok, nós acabamos de ver isso, né? Tá certo também. 3. A largura das rampas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas. A largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1,5 m, sendo um mínimo admissível de 1,20 m. Por favor, não caia. Tá correto, tá? Mas não caia nessa pegadinha, que é o seguinte: largura mínima recomendada é 1,5 m, largura mínima admitida é 1,20 m, tá? Não vá confundir isso.
E a 4, quando não houver paredes laterais, as rampas devem incorporar elementos de segurança como guarda-corpo e corrimãos, guias de balizamento com altura mínima de 0,05, instalados ou construídos nos limites da largura da rampa. Correto também. Portanto, o nosso gabarito é a letra E, né? Todas estão corretas. 1, 2, 3 e 4. Próxima questão. Em conformidade com as recomendações relativas às rotas acessíveis apresentadas pela NBR 9050, assinale verdadeiro ou falso, né? Vamos lá. A rota acessível não pode coincidir com a rota de fuga. Errado. A rota acessível pode sim coincidir com a rota de fuga, portanto, falso, né? Próxima, a rota acessível pode ter desníveis, ainda que esses devam ser evitados. Isso daqui está correto e dá uma pegadinha gigantesca. Porque acontece? Via de regra, as rotas acessíveis elas devem ser acessíveis, como o próprio nome já diz. Portanto, não conter desníveis. Mas a norma fala preferencialmente não conter desníveis. Ela não proíbe. Então aqui, ó, a questão fala: a rota acessível pode ter desníveis? Pode. Ela deve? Não. Mas ela pode. Ainda que estes devam ser evitados. Tá perfeito, tá? E a última, os cinemas, teatros, auditórios e similares, incluindo locais para eventos temporários, mesmo que para o público em pé, devem estar localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga. Muito bem, também está correta. Portanto, é falso, verdadeiro, verdadeiro, gabarito letra B. Mais uma questão. Para serem considerados acessíveis, a largura mínima recomendável para a NBR 9050 para rampas em rotas é de 90, 1,15, 1,5 ou 1,75. Largura mínima recomendada, nós já falamos disso, é 1,5 m. Se fosse admissível, seria 1,20 m. Agora é o seguinte, a questão aqui, a banca foi muito boazinha, né? Porque ela não colocou a opção de 1,20 m, né? Se ela quisesse complicar, ela teria colocado 1,20 m e derrubado muita gente. Mas aqui o nosso gabarito é a letra C. Última questão. O módulo de referência de que trata a NBR 9050 tem dimensões de 1,20 m por 80 m. Apesar de essa área se referir ao espaço determinado para a ocupação de uma cadeira de rodas motorizada ou não, a largura mínima para a passagem de duas cadeiras de rodas com deslocamento em linha reta é de 1,5 m. Muito bem, a alternativa está correta, né? Ele está perguntando se é certo ou errado, está certo, como nós podemos ver na imagem, porque essa distância, né, para duas cadeiras de rodas é de 1,5 m a 1,80 m. Aqui ele está falando que a largura mínima é de 1,5 m, portanto está correto, tá? E se você está gostando desse vídeo, já deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para o canal continuar crescendo e entregando conteúdo para cada vez mais pessoas, tá? Mas continuando, vamos falar agora da NBR 15.575, mais conhecida como norma de desempenho. E a partir das questões a gente vai fazendo a nossa revisão para o concurso do CAUMS. Com relação às prescrições da norma NBR 15.575, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O valor máximo diário da temperatura do ar interior de recintos de permanência prolongada, sem a presença de fontes internas de calor, deve ser sempre menor ou igual ao valor máximo diário da temperatura do ar exterior. Muito bem, isso daqui está correto, né? O valor dentro da casa deve ser sempre menor do que o calor que está fazendo lá fora, né? B. As paredes que conformam os postos de elevadores e monta-cargas devem apresentar resistência ao fogo na categoria corta-fogo, idêntica aos sistemas de piso. Muito bem, pelo menos idêntica, né? C. Sob a ação de impactos progressivos de corpo mole, os sistemas de vedações verticais internas e externas podem provocar danos a componentes. Não podem provocar danos a componentes, instalações ou acabamentos acoplados. Então tá errado, o nosso gabarito é a letra C, que ela queria incorreta, né? Mas vamos ver a última, D. Os aparelhos elétricos de acumulação utilizados para o aquecimento de água devem ser providos de dispositivo de alívio para o caso de sobrepressão. Muito bem, a norma também fala disso. Então o nosso gabarito é a letra C. Próxima questão. Com relação à NBR 15.575, assinale a alternativa incorreta. A. As áreas comuns das edificações devem prever acesso para pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida e idosos. Ok, tá? Não tem nem o que discutir, né? Correto. B. As áreas privativas devem receber as adaptações necessárias
para pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida nos percentuais previstos na legislação. Muito bem, correto também. C. Em vestíbulos, halls, corredores, instalações sanitárias e dispensas, é permitido que o pé direito seja reduzido ao no mínimo 2,10. Não, no mínimo 2,30 metros. Tem um detalhe, viu? Eu sei que nesse concurso do CAU-MS não vai cair NBR 9077, mas se você for fazer um concurso que caia as duas normas, a NBR 9077 fala em 2 metros, tá? Então, é 2 metros para 9077 e 2,30 metros para a NBR 15.575, tá legal? E a última... D. O projeto deve prever para as áreas comuns e, quando contratado, também para as áreas privativas, as adaptações referentes à largura de corredores e portas. Correto também. Nosso gabarito, então, é a letra C, que é a única que está errada. Próxima questão. Com relação à NBR 15.575, assinale mais uma vez a alternativa incorreta. A. As aberturas e saídas de ventilação podem permitir o acesso de pequenos animais para o interior do ático ou da habitação. Não, né? Não podem permitir o acesso de pequenos animais. Letra A é o nosso gabarito, que está errada, mas vamos ver as outras, né? B. Sob a ação de impactos de corpo duro, o telhado não pode sofrer ruptura ou transpassamento em face da aplicação de impacto com energia igual a 1 joule. C. O sistema de cobertura deve ter capacidade para drenar a máxima precipitação passível de ocorrer na região da edificação habitacional. Muito bem, é o que diz a lei, a norma também. E a última, D. Os forros devem suportar a ação de carga vertical correspondente ao objeto que se pretende fixar, adotando-se coeficiente de majoração no mínimo igual a 3. Olha, essa sinceramente é uma questão que assim... Ainda bem que você conseguiu identificar o erro da primeira, né, que era meio óbvio, né, que não pode permitir o acesso de pequenos roedores, porque as outras, você saber se a banca não trocou esse 3, né, igual no mínimo igual a 3, ou se ela trocou porque a norma é gigantesca, é mais complicado, né? Mas nesse caso ela foi boazinha, ela colocou o erro numa alternativa que dava pra gente perceber que estava errada, né? Gabarito letra A. Próxima, com relação à NBR 15.575, assinale a alternativa incorreta. A. Sob a ação de impactos de corpo duro, os componentes estruturais da edificação não podem sofrer ruptura sob qualquer energia de impacto, sendo tolerada a ocorrência de fissuras, ok? B. Os sistemas de pisos não podem apresentar ruptura ou qualquer outro dano quando submetidos a cargas verticais de 1 kN, aplicadas no ponto mais desfavorável. Muito bem, é isso que a NBR diz também. C. No caso de edificações habitacionais de até 5 pavimentos, as paredes estruturais devem apresentar resistência ao fogo por um período mínimo de 30 minutos. Ok, a norma também fala disso. O gabarito só pode ser a D, né? Componentes construtivos expostos ao incêndio em faces não voltadas para o ambiente ocupado, como é o caso de forros, devem atender aos critérios estabelecidos para uma face somente. Não, para as duas faces. Esse é o erro da letra D, portanto, nosso gabarito. Próxima, a NBR 15.575 estabelece como requisitos gerais a implantação da obra, saúde, higiene e qualidade do ar, bem como a adequação ambiental, para tanto estabelece a avaliação de desempenho, como forma de analisar a adequação ao uso de um sistema ou de um processo construtivo destinado a cumprir uma função, estabelecendo como método de avaliação, etc. Então aqui ela quer saber quais são os métodos de avaliação que estão presentes na norma, né? A. Ensaios e medidas? Sim, está presente na norma. B. Modelos matemáticos? Também. C. Julgamento técnico, análise do projeto e documentação técnica? Ok. D. Relatório com informações oriundas de entrevistas com usuários? Não, isso não fala na norma em lugar nenhum. Portanto, é o nosso gabarito, letra D. E a última, inspeções realizadas em protótipos, também é citado lá na norma, tá? Gabarito, letra D. Próxima, analise as afirmativas abaixo sobre os fatores estabelecidos na NBR 15.575, relacionados às exigências do usuário, os quais servem de referência para o estabelecimento de requisitos e critérios da norma. Vamos lá. 1. Segurança estrutural, segurança contra o fogo e segurança no uso e na operação estão relacionados ao desempenho estrutural. Não, estão relacionados à segurança. Então tá errado. 2. Funcionalidade e acessibilidade, saúde, higiene e qualidade do ar, conforto tátil e antropodinâmico estão relacionados à habitabilidade. Muito bem, tá certo. 3.
Estanqueidade, conforto térmico, conforto acústico e conforto lumínico estão relacionados à adequação ambiental. Não, também estão relacionados à habitabilidade. Tudo que é relacionado a conforto, você lembra de habitabilidade, habitação. Tá errado. E a 4, durabilidade, manutenibilidade e impacto ambiental estão relacionados à sustentabilidade. Muito bem, correto. Então, a única que está certa é 2 e 4, né? 2 e 4, nosso gabarito é a letra D. Próxima, de acordo com a NBR 15.575, os critérios de vida útil de projeto, VUP, para edificações habitacionais de até 5 pavimentos devem ser especificados de acordo com a durabilidade potencial compatível de cada um dos sistemas que compõem o projeto, considerando a periodicidade e os processos de manutenção. Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando o tempo mínimo estabelecido pela norma no aos sistemas, né? Então, a coluna 1 temos os anos, né? 13 anos, 20 anos, 40 anos e 50 anos. E a 2 nós temos os componentes: estrutura, pisos internos, vedação vertical externa, interna, cobertura e hidrossanitário. Então aqui nós precisamos saber qual que é a vida útil, né, mínima dos componentes da edificação. Para você resolver essa questão era bem fácil, porque assim, eles facilitaram demais, porque logo de cara eles pediram a estrutura. A vida útil mínima de uma estrutura deve ser de 50 anos, que é o item 4 aqui, né? E se você for lá para as respostas, o único que tem o item 4 como primeiro é a letra E, que é o nosso gabarito. Então fica assim, ó. Estrutura, 50 anos. Pisos internos, 13 anos. Daí depois temos vedação vertical externa, 40 anos. Depois nós temos a vedação vertical interna, que daí são 20 anos. A mesma coisa para a cobertura e para o hidrossanitário, também 20 anos de vida útil mínima. Mas então, por favor, decore. Estrutura, 50 anos. Quer decorar mais um? Decore então o piso interno, que é de 13 anos, e daí você vai conseguir matar a maioria das questões relacionadas a isso. Isso daqui cai bastante em prova. Decore principalmente a vida útil mínima do sistema de estrutura e do sistema de pisos internos, para você saber o mínimo de um e de outro, tá legal? Próxima questão. De acordo com a norma técnica citada, conceitua-se vida útil como sendo, olha, então o que a questão está querendo saber é o seguinte: a diferença entre vida útil e vida útil de projeto. Isso é o assunto mais cobrado em prova quando se fala de NBR 15.575. Portanto, você não pode ir para uma prova sem saber isso. Ó, vida útil de projeto, para facilitar a sua vida. Período estimado de tempo. Grave essa frase, período estimado de tempo. Agora, quando estivermos falando de vida útil apenas, é só período de tempo, tá bom? Então aqui nós já eliminamos a letra A, porque fala período estimado de tempo. Isso é a definição de VUP, não de VU. Letra B, a capacidade da edificação. Não tem nada a ver com vida útil. D, o período de tempo em que o edifício ou seu sistema se presta às atividades para as quais foram projetados e construídos, com atendimento dos níveis de desempenho previstos nesta norma, considerando a periodicidade e a correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo manual de uso, operação e manutenção. Esse é o nosso gabarito, é a definição de vida útil. E por que não é a letra E? O período de tempo igual ou superior ao prazo de garantia legal. Não, isso daqui não é a definição de vida útil, é a definição de prazo de garantia certificado, tá? Então a letra D é o nosso gabarito, a única questão que está correta. Próxima, segundo a NBR 15.575, desempenho das edificações habitacionais, lá no capítulo 4, item 4.1, exigências gerais de segurança e utilização sobre as diversas condições de exposição, peso próprio, sobrecarga de utilização, ação dos ventos e outras, a estrutura deve atender durante a vida útil de projeto ao seguinte requisito. Então vamos lá. A. Poderá perder a estabilidade de parte de suas partes. Não, errado. B. Prover segurança aos usuários sob a ação de inovadoras soluções arquitetônicas. Não, tem nada de inovadoras soluções. C. Não provocar a sensação de insegurança aos usuários pelas deformações de quaisquer elementos da edificação. Até aqui ok, admitindo-se tal requisito atendido caso as deformações se mantenham dentro dos limites estabelecidos da norma. Ok, esse é o nosso gabarito, né? Tá tudo legal com ela. Letra D. Repercutir em estados aceitáveis de fissuras de fachadas e pisos. Não repercutir, né? E a letra E.
O funcionamento normal das instalações não deverá prejudicar o posicionamento das alvenarias. A norma não fala nada disso, portanto, nosso gabarito é a letra C. E a nossa última questão da NBR 15.575, veja bem, de acordo com os critérios e parâmetros de desempenho das edificações constantes lá na NBR 15.575, julgue o item subsequente. Os fatores que expressam os requisitos dos usuários relativos à segurança das edificações incluem segurança no uso e na operação. Certo ou errado? Certo, né? Segurança no uso e na operação é um dos fatores lá da segurança das edificações, gabarito certo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando dessas revisões para o concurso do CAL do Mato Grosso do Sul e até o próximo vídeo.